Fala galera, nosso nono episódio do Turano Cast e hoje nós vamos falar como não desistir da dieta. Meu convidado, meu brother Gabriel, seja muito bem-vindo, Gabriel Canecker. Ele é nutricionista também, então hoje o papo vai ser muito bom. Primeiro Nutri aqui no podcast, é uma honra te receber. Se apresente, por favor, aí pro pessoal, Gabriel. Cara, prazer todo meu, obrigado aí pelo convite, né, da gente estar aqui, podendo falar sobre saúde, sobre alimentação com as pessoas, o assunto que é nosso dia a dia, né? Exatamente. E a gente vai falar sobre bastante coisas legais aí, relevantes pra galera. Espero poder somar e já agradeço desde já, né? Sou nutricionista, trabalho hoje em consultório, né, com toda a parte clínica também. Você tá focado em que área agora nesse momento, Gabriel? Fala pro pessoal. Beleza, vamos lá. Cara, hoje eu tenho falado sobre comportamento, né? Ótimo. Tá, vai ser um dos assuntos que a gente vai falar aqui hoje. Que é uma área, assim, pouco abordada pelos nutricionistas de hoje em dia, né? Tem poucos nutricionistas nessa área de comportamento. Exato. É uma área que ela tem ali como uma base, né? A própria psicologia, quanto também a parte da filosofia, porque não tem como a gente falar sobre comportamento sem ter essa ciência por trás, mas a gente entende que alimentação nada mais é do que comportamento. Então, eu gosto Perfeito. muito desse assunto, é o que os pacientes também dentro do consultório falam que faz sentido para eles quando a gente troca, né, dentro da consulta, e é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, né? Perfeito. E aí poderia falar até assim, de tudo que a pessoa vivenciou na infância, isso vai ter um impacto lá na vida adulta e vai interferir no comportamento, principalmente alimentar, né? Total, total. Quando a gente pensa em formação de hábitos, né, ou comportamentos, nada mais é do que um somatório de coisas aprendidas ao longo da vida, né, desde o momento do nascimento, a parte da infância, adolescência, e até a hora que a pessoa chega ali na vida adulta e, de fato, ela já tem ali todo um modelo, vamos dizer assim, né, uma programação da forma como ela age, da forma como ela é, que isso é um dos desafios para se mudar, né? Porque uma coisa é a gente pegar algo no começo, outra coisa já é quando aquilo ali tá meio que pronto. Exatamente. É isso. E isso tá dentro do tema de hoje, né? Que a gente vai falar pro pessoal assim, vamos pegar vários tópicos de motivos que as pessoas desistem da dieta, né? Tem gente que começa, larga a mão, tem gente que começa, vai um pouquinho e larga lá na frente. E a gente quer colocar o paciente num quadro que ele leve isso como estilo de vida para melhorar a saúde, né? Então a gente vai comentar várias coisas aqui hoje, vai ser muito bacana. O Gabriel vai contar a experiência dele, eu vou contar a minha. E a gente vai dar várias dicas para você que está assistindo a gente, que desiste da dieta. A gente vai dar várias dicas práticas para você retomar isso e recomeçar tudo que você deixou para trás, não é mesmo, Gabriel? É isso aí. A gente vai falar sobre segredos aqui do que faz de fato a pessoa ter um sucesso com relação a não desistir no meio do caminho, né? Perfeito. Porque eu acho que se você que está aqui nos ouvindo, talvez até mesmo você já passou por um nutricionista ou já teve a experiência de começar uma dieta, um plano alimentar e no meio do caminho desistir e parar. Já se perguntou por que isso acontece? A gente vai responder aqui hoje e vai te dar também soluções para você não cair mais nesse problema. Gabrielzão, antes da gente iniciar, queria que você contasse um pouco da sua história, rapidamente. O que te levou a fazer nutrição, né? Eu sei que é um cara que faz exercício, pratica nutrição. Conta brevemente assim sua história, só para a galera se situar quem é você. Legal. Cara, eu sempre fui muito ligado ao movimento, vamos falar assim, né? No sentido amplo da palavra, relacionado à parte da atividade física. Então, desde moleque, tipo, na escola, gostava de jogar futsal, treinava com o time de basquete, gostava muito da aula de educação física, né? Que era o momento que a gente saía da sala para se movimentar. E nessa época você já fazia dieta, já tinha seus marmitas? Nessa época não, era mais largado, né? Cara, entra muito aquilo que a gente falou, né? A minha alimentação era o quê? A base ou o ensinamento que eu tinha dentro de casa. É isso. Então, meus pais, né? A forma como eles se alimentavam era a forma como eu me alimentava. Esse era o meu padrão. Por quantos anos, mais ou menos? Vamos falar assim que eu me lembre lá nos meus 12, 13 anos ali Perfeito. na adolescência, né? E aí, depois disso,
eu sempre nessa conexão com a atividade física, o esporte. Com 15 anos, eu comecei a querer mudar um pouquinho o corpo, no sentido, né, de ganhar uma massa e tal. É aquele momento que a gente começa a querer, né, chamar um pouquinho mais da atenção das meninas. Então, por conta disso, eu falei, cara, preciso dar uma melhorada no shape. Uhum. E aí eu comecei a o quê? Procurar conversas, né, entre colegas, amigos ali, porque na época eu não tinha muito acesso e nem tinha muito conteúdo da internet. Certo. Então, como que a gente buscava essas informações? Conversando com um amigo que a gente sabe que faz educação física, com o próprio professor de educação física dentro da escola, com o colega lá, um cara mais velho que você viu que o cara tá forte e tal. E aí, o que você tá fazendo e tal? Então, nessa, procurando isso. Só que com muitos erros nesse começo, porque quando você vai pela opinião do outro, o que o outro faz ou o que o outro deixa de fazer, talvez aquilo ali não é o melhor para você. É tentativa e erro. Exato. Quando você não tem uma guia personalizada, né? Você vai tentando. Exatamente. E aí, com 18 anos, eu realmente, assim, me dediquei 100% à musculação. Parei até um pouco com essas outras atividades de esportes e tal, e foquei na musculação. E comecei a treinar mesmo. E aí comecei a me interessar cada vez mais pela parte da alimentação. Aí posso dizer que eu acho que eu comecei a fazer assim dieta no sentido de mudar um pouco aquele padrão alimentar que eu tinha, né, pré-estabelecido, por conta da criação e etc. E comecei a me autodescobrir dentro desse caminho aí da alimentação, né? Sendo, óbvio, orientado aí por essas informações e esses conteúdos que eu também tinha acesso. Aí, nesse momento, eu lembro que a internet já estava em alta, comecei a ver vídeos no YouTube, etc., como esse que a gente está aqui. Exatamente. E aí, com 22 anos, eu realmente escolhi a nutrição e entrei e realmente me encantei pela área e estamos aí até hoje. Show. Bom, vamos iniciar falando, então. Qual que é o principal motivo que você vê no consultório? O Gabriel atende consultório também, a parte clínica. Assim, o motivo que mais te chama a atenção, que a galera fala, por esse motivo eu acabei desistindo. O que você acha? Cara, primeiro a gente precisa trazer alguns dados aqui que realmente comprovam isso que a gente está falando, né? Às vezes as pessoas não têm noção de como é essa desistência, né? Essa dinâmica do consultório. Então, hoje a gente sabe que 87% das pessoas que buscam um nutricionista, elas desistem da dieta na 3ª semana. Ou seja, é uma taxa alta, essa, né? Se a gente parar para pensar, a cada 10 pessoas, 2 continuam, 8 desistem, né? E isso se comprova com outro dado, que é o aumento do sobrepeso e obesidade, não só a nível mundial, mas trazendo aqui para o próprio Brasil, a nível nacional. Perfeito. Então, mais de 50% da população hoje brasileira, ela está num quadro de obesidade, né? Então, isso mostra que acontece, né, na prática, na realidade, uma falta de sincronia, sinergia entre a orientação que a pessoa busca, né, do profissional, internet, seja onde for, sobre alimentação, emagrecimento, que hoje é uma das maiores buscas, né, das pessoas realmente emagrecer. E então há uma diferença, né, ou uma falta de sinergia entre isso e, de fato, a adesão dela, a prática, né? Então eu percebo que, assim, a primeira coisa que eu acho que, resumindo, né, que a gente poderia falar é que o motivo, muitas vezes, que as pessoas procuram essa mudança, ela pode estar sem um motivo claro para ela própria ou pelo motivo errado. Até a gente estava conversando aqui, né, nos bastidores aqui, sobre alguns exemplos, né, do que a gente vê. Pessoas que, por exemplo, procuram, não sei se já aconteceu com você, de procurar a sua orientação só porque, tipo, os amigos também estão passando. Sim, vai no embalo da galera, né? Famoso efeito manada, né? É isso aí. Mas se a pessoa não tem um objetivo fixo na cabeça, né? Eu quero isso em tanto tempo, ela desiste, ela tá passando por passar, né? Exatamente. Até eu comentei com você, eu já tive pacientes, assim, são poucos, mas teve paciente que passou, não seguiu nada. Aí voltou, não seguiu nada de novo. Eu falei,
você tem que mudar o mindset, né? Às vezes você fica passando, o objetivo não é esse, né? Claro, tô ganhando a consulta, tudo, mas não é isso que eu quero. A gente fica empolgado quando o paciente segue a dieta, né? A gente fala, puta, que legal. Você empolga, você tem mais vontade de fazer o acompanhamento. E no final, assim, tem gente que passa só para falar pro vizinho, ó, eu tô passando com o nutricionista. E não segue nada, só para falar que tá passando, aí não serve. Não serve nem para ele, nem pra gente, né? Então, esse é um dos casos que aconteceram, né? Que ainda a gente está trabalhando, mas se não mudar a forma de pensar, se o paciente não muda, aí é ruim para os dois lados, né? Se ele está passando apenas por passar, você já teve situação parecida assim? Já, e te falo um outro motivo, né? Que talvez até você aí que está nos ouvindo também se identifique com isso. O motivo da pessoa passar ou buscar um nutricionista pela recomendação e indicação de outra pessoa. No sentido assim, tô indo ou tô aqui, né, na consulta porque o meu marido, a minha esposa, o meu filho, né, falou que eu tenho que passar. Ou o próprio médico. O médico, ele faz a indicação para o nutricionista, que isso é super positivo, né? Quando os nossos colegas da classe médica colocam a gente também dentro do processo ali para cuidar da pessoa. Só que é um motivo que a pessoa, por si própria, ela ainda não trouxe para ela, não se apropriou disso. Exatamente. Ela está indo porque outro falou para ela ir, né? Eu sempre pergunto, quando o paciente chega, por que você está aqui, né? Aí já teve paciente que falou, não, eu tô aqui porque meu marido mandou eu vir. Normalmente é o contrário, né? Porque minha esposa mandou eu vir. É o cara, não, minha esposa falou para eu passar aqui, eu tô aqui. Então vamos trabalhar, né? O que a gente vai fazer? O que você quer mudar? Como é que você está se sentindo? Aí a gente faz toda aquela anamnese, vê os piores pontos, pô, a pessoa não tem disposição, fica cansado o dia inteiro. Pô, você não acha que tem que melhorar esse ponto? Aí você faz a pessoa entender, né, o motivo, porque às vezes uma terceira pessoa enxergou e a própria pessoa não enxerga. Exatamente. Né? Eu acho que nesse caminho aí que a gente está falando, um segundo ponto é a pessoa não estar preparada para aquele momento também. O que eu quero dizer com isso? Vamos dar um exemplo. Ela tá comigo, ela buscou, né, um nutricionista, porque, primeiro, já começa pelo motivo, talvez não seja o motivo próprio dela. E quando ela chega de fato, ela também não está preparada para colocar em prática aquilo que vai ser proposto para ela. Certo. Né? Ela não está disposta a pagar o preço, vamos falar assim. E quando a gente fala aqui de pagar o preço, não é só a parte financeira da coisa, mas é o que vai se exigir dela no sentido de autorresponsabilidade diante daquele processo, daquele projeto, né? E a mudança da rotina, que ela vai ter uma rotina nova, vai mudar tudo. Quer ver um exemplo disso? Pessoa que, por exemplo, ela é tua amiga, né? Ela sabe que você é nutro, até um parente, e ela te procura pedindo uma dieta. Quem nunca, né? Teve um parente, um amigo que não pediu uma dieta, alguma coisa do tipo. E a gente monta isso com todo o capricho ali, principalmente por conta de ser uma pessoa próxima. Claro. Mas, cara, parece que isso gera um bloqueio na cabeça da pessoa que só porque ela tá tendo aquilo ali de graça, no sentido de um presente, de um amigo, aquilo ali não gera para ela, de fato, um impacto que ela tenha que fazer ou se comprometer com aquilo, né? Então, a gente ouve muito, né, até entre os nossos colegas que, olha, parente e amigo foge disso no sentido de atender porque acaba não tendo adesão. Então, esse exemplo ele realmente mostra que a pessoa ela precisa se apropriar tanto do motivo quanto da responsabilidade que vai se exigir dela, né? Isso é verdade que você falou. E até eu prefiro assim, se alguém me procura, é claro, estou sempre aberto a atender, mas às vezes é mais bacana, dependendo do perfil da pessoa, por exemplo, eu encaminhar para você atender do que eu mesmo atender, né? Exato. Porque, não sei se é aquela frase, vários santos de casa não faz milagre, mas aí o problema não é nem o santo, é a pessoa, né? Exatamente. Porque, não sei, a forma de pensar, eu não consigo nem pensar como é a cabeça da pessoa, porque eu sou nutricionista, você também. Então a pessoa pensa de uma maneira diferente que, não sei, ela não adere 100%, né? E ainda mais, né, Kaique, se a gente parar para pensar em como que o ser humano funciona, até mesmo inconscientemente, vamos falar assim, às vezes o fato de ser uma pessoa próxima dela pode gerar na cabeça dela um viés de que qualquer coisa que vai ser colocada ali pode ser até pessoal. Nunca tinha pensado por esse lado. No sentido assim, caramba,
tá sendo pessoal isso aqui que ele tá falando pra mim, etc. Quer me ferrar na dieta só porque um dia eu fiz isso pra ele, talvez. Imagina, você fazer a dieta da tua esposa, da tua namorada. Cara, você tá querendo arrumar uma guerra, né? Porque aquilo ali vai ter um viés, né? Brincadeira à parte, então tem esse viés. Quando já é alguém neutro, no sentido que não tem ligação nenhuma, a probabilidade dessa pessoa ter adesão de fato àquela orientação é maior. Porque a pessoa já vem, é o que você falou, neutra, aberta, né? Já vem mais aberta, né? Exatamente. Não tem, assim, prós e contras, ela tá neutra, né? Exatamente. Ela não vem com aqueles preconceitos, né? Ou com aquela armadura, a guarda armada que a gente fala. Verdade. E, nossa, eu tô lembrando uma frase, não vou lembrar ela completa, que eu vi esses dias, desses filósofos antigos, né? Assim, antes de perguntar se a pessoa quer ter saúde, você precisa perguntar se ela está disposta a mudar os hábitos que prejudicaram a saúde dela, né? Exatamente. Então, por exemplo, se ela come alguma coisa que é deletério para a saúde, mas ela quer ter saúde, mas ela quer assim, deixa um pouquinho na alimentação. Não, você tem que se livrar dessas coisas que te fazem mal e você tem que estar aberta a se livrar, né? Porque, por exemplo, uma pessoa vamos dar um exemplo, se entope de doce, a pessoa come muito doce, aquilo não faz bem para ela. Então, quando ela vai no nutricionista, ele vai adequar, assim, se a pessoa que está disposta a cortar tudo, beleza, então já corta e vai. Senão a gente tem que dar aquela adequada monstra no cardápio, né? Para ir desmamando isso, deixar um pouquinho para confortar ela, né? Aquela linha do comfort food, né? Aquele alimento que talvez ela comia muito quando era criança e que ela sente um certo conforto psicológico, né? Então tem que fazer toda essa artimanha para ela entender que aquilo não faz bem e ir tirando da alimentação, né? E até nessa linha eu gosto, e aqui eu trago, né, um exemplo prático de como eu faço realmente no consultório com o meu paciente. Quando ele chega para mim na primeira consulta, eu pergunto para ele qual que é o maior desejo dele com relação ao corpo dele, à saúde dele, e aí ele me fala, e seja qual for o desejo ou o motivo, para mim isso é super plausível, né? É o motivo da pessoa, então tudo tem valor para quando aquilo faz sentido para alguém. E aí, a partir do momento que ela fala qual que é o maior desejo dela, eu pergunto para ela, e o quanto você quer isso? Perfeito. De 0 a 10. Eu coloco essa métrica para ela mensurar. Porque você concorda comigo? Tudo na vida a gente tem que querer, mas ao mesmo tempo a gente consegue mensurar o quanto a gente quer. Perfeito. Então, se eu quero algo, mas eu quero pouco, eu quero médio, aquilo ali não vai ter tanto efeito. Eu preciso querer muito alguma coisa, né? Relacionamento. Algumas pessoas querem relacionamento, mas algumas não estão dispostas a enfrentar tudo que se exige dentro do relacionamento. O quanto você quer um relacionamento? Então, isso eu estou dando exemplo, né? Ou um trabalho, uma viagem. Qualquer coisa. Qualquer né? coisa. E eu uso muito isso quando eu vou fazer as perguntas, por exemplo, de nível de estresse, ansiedade, para a pessoa mensurar, porque senão eu estou conhecendo a pessoa pela primeira vez, né? Aí eu falo, por exemplo, nesse momento da sua vida, quanto está a ansiedade de 0 a 10? Aí tem gente que já vem, não, tá 11. Me ajuda que tá 11. O estresse tá 11, né? Exato. Então, assim, você já consegue saber o que passa na cabeça da pessoa para você conseguir ajudar ela. Exato. E aí eu acho que um outro motivo também, né, que a gente pode falar aí que as pessoas atrapalham as pessoas a ter realmente uma adesão e desistir da dieta, é a falta de conhecimento. E quando eu falo conhecimento, aí a gente precisa abrir um parêntese e colocar também o profissional, colocar quem está orientando essa pessoa dentro desse contexto. Certo. Porque não tem como eu fazer algo que eu não sei, que eu não conheço. Mas se alguém está ali para me ensinar e me ensina da forma errada, né? A culpa ou, enfim, a responsabilidade de não estar conseguindo fazer aquilo da melhor forma não é só minha, mas foi porque me ensinaram errado. E um exemplo disso, por exemplo, é o que a gente vê muitas vezes em discursos, né, de pessoas pela internet, muitas vezes, falando sobre o alimento XYZ, que aquilo ali faz mal, que a pessoa tem que cortar aquilo. E as pessoas não entendem o porquê, de fato. Vamos dar um exemplo, o glúten, né, que teve em alta aí sobre esse assunto. A pessoa corta glúten, tira isso. Mas por que ela teria que tirar o glúten, né? E se ela tiver, de fato, indicação, como que a gente pode ajudar essa pessoa a entender o que o glúten faz dentro do organismo dela?
Porque nessa forma, eu acho que a gente empodera a pessoa de conhecimento para que ela, de fato, faça uma mudança própria. Com certeza. Né? Muito bom. Porque se você só fala para ela, faz, ela pode até fazer por um período, 3 semanas. Talvez seja essa estatística que a gente tem. Mas dali para frente, aquilo ali começa a perder a força, começa a perder tração para ela. Porque não internalizou. Verdade. Né? E esse geral, eu acho muito importante isso que você falou. Primeiro, a pessoa tem que ter um objetivo claro na cabeça dela, né? Para ela ter uma inspiração, ela tá inspirada para aquilo. Então, o meu objetivo, vamos pegar o exemplo que você deu quando você era adolescente, meu objetivo é ficar sarado para pegar um monte de mulher. Vamos supor que vem uma pessoa desse esse objetivo que tem bastante. Eu quero ficar com o corpo legal para uma namorada, né? Beleza. Então, ele tem que se comprometer a isso e a gente monta um cronograma, né? Ó, perante a sua gordura que você está agora, que está mais alta, sei lá, o cara está com 25, 30%. Então, você tem que ter um período que você vai secar, vamos supor, começa secando, e depois a gente vai focar na massa, né? Sempre tendo um foco maior, mas dá para fazer os dois também. Só que o cara já chega querendo isso em um mês. Aí em um mês eu quero, a gente vai acelerar o máximo possível, só que ele precisa estar com esse objetivo claro, né? Essa meta clara com uma data também, né? E ele precisa ter, assim, integridade, comprometimento no projeto dele, né? Exato. Você falou, hoje me chamaram para não sei o que, não vai dar. Como não vai dar? É o comprometimento com aquilo que ele tem de mais valioso na vida, que é a saúde dele. Exato. Né? Porque a gente, assim, muita gente procura pela estética, mas a gente acaba focando na saúde junto, sem a pessoa saber. É lógico que a gente vai explicar, mas isso vem junto, né? Como é que a gente vai trabalhar somente estética? Não é a nossa profissão, né? Exato. E isso que você está falando, né, me fez lembrar aqui de como, de fato, o ser humano também funciona com relação à projeção relacionado à recompensa no sentido temporal, né? A gente sabe que o ser humano ele é muito imediatista, né, na maior parte das vezes. E a gente tem muita dificuldade em projetar para o futuro um ganho tardio. Então, nessa, se hoje eu posso ter um benefício, por que eu vou me sujeitar ou me sacrificar para ter isso só depois? Mais ou menos essa linha. Só que o que acontece? A maioria das dietas, quando muito restritivas e assim por diante, elas colocam a pessoa dentro de uma condição de restrição, muitas vezes, que até dá o resultado imediato ali. Porque se a gente parar para pensar, toda dieta funciona no sentido de por algum período. Mas nem toda dieta vai ser sustentável, ela não vai durar muito tempo, né, na vida da pessoa. Então, ela tem aquele resultado imediato, ela perde ali alguns quilos na balança, ela vê que deu aquela secada, só que aquilo não tem a ver com a identidade dessa pessoa. Entendi. E aí, ao meu ver, né, a partir dessas 3 semanas aqui que a gente viu nessas estatísticas, essa identidade ela começa a voltar. Ela começa a gritar, literalmente, pedindo aquilo que faz sentido para o dia a dia da pessoa. E isso está ligado ao quê? A crenças, muitas vezes, né? Quando a gente pega a palavra identidade, né? Até em latim, ela traz essa ideia de ser que se repete. Então, a pessoa, ela por anos, teve uma repetição de padrão, de comportamento, de forma de pensar, e ela quer mudar da noite para o dia. Isso não vai acontecer. Não existe isso. Por quê? Ela precisa fazer uma reprogramação, né, a nível mental, a nível de visão de mundo, de crenças e de autoconhecimento, para que, de fato, ela consiga começar a mudar os seus pensamentos, mudar os seus sentimentos e, por fim, suas ações. Muito bom. Eu trabalho com um padrão também, Gabriel, não sei se faz sentido para você. É lógico, você comentou agora do padrão mental, mas do padrão físico, que na verdade é tudo uma coisa só, né? A gente divide para ficar melhor. Para o corpo se adaptar a um novo padrão, eu tenho essa média de 3 meses. Porque se a pessoa fizer uma dieta 1 mês e larga a mão, o corpo tende a voltar. É aquilo que você falou, ele volta naquele padrão que foi a vida inteira. Então, ela mantendo mais ou menos um padrão 3 meses, é lógico que a gente vai mudar coisas para dar choque na dieta e tal, mas depois desses 3 meses o corpo fala, poxa, esse é o meu novo padrão. Né? Agora eu consigo, já me adaptei a ele e não tende a voltar mais. Ele se adapta ao novo padrão. Eu tenho isso aí na cabeça pelo menos 3 meses.
Porque se fizer um mês e meio e largar a mão, tende a voltar. Perfeito. Né? Isso que você está falando aqui, né? Nada mais é do que uma modulação até epigenética, né? Isso. Que é realmente você dar a informação para como o teu corpo ele tem que funcionar. Porque ele está acostumado a funcionar pela esquerda. Você quer falar para ele, não, você tem que ir pelo caminho do meio. Só que para ele entrar nesse caminho do meio, ele vai ter... É igual o carro, né? Quando a gente está com o carro desalinhado e a gente precisa levar ele para fazer lá o balanceamento, alinhamento, né? Você solta o volante, ele puxa para um lado. É isso. Mas aí, se você vai lá, alinha tal, você dá o suporte correto, pronto. Eu acho que o ser humano é mais ou menos assim, né? A gente precisa sempre estar fazendo um alinhamento. É isso. Você acha que esse período de 3 meses é uma boa, assim, pro paciente colocar na cabeça? Muito, muito. Faz sentido. Até te trago um dado, né, bem legal. Tem uma pesquisadora, que é a Jane Wadley. Ela fez, junto com um grupo, né, de pesquisadores, eles foram avaliar em quanto tempo, de fato, as pessoas levam para mudar algum hábito ou introduzir um hábito. E dentro do estudo, foi de 8 a 253 dias. Só que a média foi 66 dias. E qual que era o hábito que eles estudaram e avaliaram? Tomar água. Então, eles quiseram ver como que o hábito de tomar água, mais água durante o dia, aquilo ali realmente se estabelecia dentro de um padrão de comportamento das pessoas e foi de 66 dias. Então, quando você me fala de 90, que seria os 3 meses, faz muito sentido. Perfeito. Então, pessoal, já peguem a primeira dica aí, que não é assim, vou fazer uma dieta nova um mês e larga a mão. Não. Pelo menos aí, entre 2 e 3 meses, você precisa ficar focado para o seu corpo entender que é um novo padrão. Então, Exato. O pessoal que fala, vou fazer só um mês e tá bom, só para perder 3 quilos, não adianta nada. Então, você vai ter aquele efeito imediato e depois vai voltar. Todo aquele padrão de metabolismo. Porque imagina assim, milhares de reações químicas acontecendo no seu corpo. Você acha que isso vai mudar em um mês e manter? Não tem como. Então, esse padrão mínimo de 3 meses aí para você manter o foco é muito bom. Então, além do que a gente já falou, que você tem que ter um objetivo, né, Gabriel? Então, essa é a primeira dica mais básica. A pessoa tem que ter uma meta. Exatamente. Até porque, hoje em dia, as pessoas confundem muito o que é motivação e o que é disciplina, né? Talvez as pessoas não tenham essa clareza do que de fato é uma coisa e outra. A motivação, ela nada mais é do que você ter estímulos que te façam, de fato, ter uma ação em prol de um objetivo. Ela não é algo interno que você simplesmente acorda todos os dias com ela ou acorda sem ela. A motivação, ela precisa ser alimentada, né? Perfeito. E a disciplina, ela anda ao lado dessa motivação. Porque se você for uma pessoa que gera os estímulos para você se motivar, e o que eu quero dizer com isso, né? Para ficar um pouco mais claro. Já teve paciente meu, um caso real, que ele falou assim, cara, eu acordo 5h30 da manhã, e aí é o único horário, tipo, das 6 às 7, é o único horário que eu tenho no meu dia para conseguir fazer uma atividade física. Certo. E ele tem uma filha pequena e tal, então é mais difícil, né, as noites para ele. Mas ele falou que ele acorda, quando ele tá um pouco desmotivado ou sem vontade, ele pega o celular, começa a ver um vídeo no YouTube sobre atividade física e aquilo ali motiva ele, ele sai da cama e vai fazer atividade física. Então, é o que a gente fala que são âncoras, né? Ele pode usar essa âncora para empolgar e cada um vai ter a sua. Exatamente. De repente, uma pessoa, uma música legal que ela vai pôr, vai empolgar. Perfeito. Uma imagem que ela vai ver, um vídeo. Perfeito. Exatamente, um cheiro. É verdade. Né? Hoje a gente tem aí a parte da aromaterapia, óleos essenciais, etc. Então, tudo isso que a gente está falando, né? Nada mais é também do que a gente modular o próprio ambiente. Né? Quando a gente pega esses conceitos que a gente está trazendo aqui, é você, de fato, organizar um pouco da tua vida, do teu ambiente. E quando eu falo ambiente, não só físico, mas o ambiente digital que você também está inserido hoje, né? Porque todos nós temos acesso a redes sociais. Se você está vendo esse podcast, é porque você tem um celular, tem um computador. E muitas vezes a gente acaba vendo e se expondo a conteúdos que vão minar a nossa motivação com relação àquilo que a gente tem que fazer pela saúde e pela alimentação, né? E um dos problemas que você já comentou, acho que um problema grave na atualidade,
é o excesso de informação. Então a pessoa entra em 10 mil podcasts, não tem problema nenhum, né? Mas ela confunde, porque fala uma coisa lá, fala uma coisa aqui, fala uma coisa aqui. Ela fala, nossa, eu tenho 10 opções de fazer a mesma coisa, qual que é a mais saudável? Aí ela fica perdida, porque é o excesso de informação, né? Então acho que é uma primeira coisa que a pessoa tem que ter clara, assim, ela está escutando alguém, mas quem é essa pessoa? Ou o que a gente se lascou de estudar na faculdade, na nossa pós-graduação. Eu e o Gabriel também todos os congressos, todos os anos, atualizando. Só a gente sabe o que a gente está acompanhando, né? É completamente diferente, assim, de um profissional, não querendo falar mal, mas um profissional que se formou há 10, 15 anos atrás, não fez nenhuma pós, não vai em nenhum congresso se atualizar, está com aquela informação antiga, né? Não está atualizando. Na área da saúde não tem como, pessoal. Não sei como é que funciona em outras áreas, né? Mas na área da saúde, se você não se atualiza, você fica para trás, né? Porque cada dia está saindo um ativo novo, assim, uma pesquisa nova de um jeito de se alimentar, uma técnica nova. Se a pessoa não está antenada, ficou para trás, né? Exatamente. E essa atualização do profissional, do nutricionista ou do médico que a pessoa procura, ela hoje pode ser muito vista, né, na forma como a pessoa se comporta diante das situações do dia a dia, né? Vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que, quando vê ali um recorte, alguma coisa no Instagram, tiram aquilo ali como um modelo fidedigno de que a vida é de fato aquilo. E não é muito por esse caminho. A gente precisa entender que o profissional, a pessoa que está te orientando, ela também é um ser humano e ela também já teve as lutas e as dificuldades dela. Que nem eu estava falando aqui no começo. Uhum. Como que era a minha alimentação até a adolescência? Era tal. Eu nunca fui um expert de fazer dieta, eu não nasci já com um corpo legal ou com um percentual de gordura XYZ. Então a gente precisa colocar as coisas dentro de um contexto, porque senão, às vezes você está procurando um nutricionista e você se sente frustrado por você não conseguir atingir a expectativa que aquele profissional coloca sobre você. Uhum. Entendeu? Então, eu dentro da minha consulta, né, eu sempre procuro mostrar para o paciente que eu sou igual a ele, no sentido de conexão, de ser humano. As dores que você tem, eu também tenho, eu também já tive. O que você está procurando, o que você está buscando, eu já estudei, eu fui entender isso para pelo menos conseguir te dar um auxílio dentro do que você precisa. Eu não quero que a pessoa ela se adeque, assim, ela entre na minha caixa, no sentido de como é o meu mundo, a minha visão de mundo. Porque para nós é fácil, no sentido, não é que é fácil, corrigindo, para nós é um pouquinho mais comum a gente fazer uma alimentação mais regrada e etc, porque a gente estuda isso 24 horas por dia. Mas uma pessoa que nunca teve contato com a alimentação, né? Talvez para ela começar a comer 3 porções de fruta no dia já é um baita avanço. Verdade. Está ótimo, né? Eu sei, ó, a gente trabalha na mesma área, você tem um perfil parecido com o meu, porque assim, a gente já passou por tudo isso, né? A gente já quebrou a cara, ainda estudamos, já aplicamos na gente tudo, todas as técnicas, então quando a pessoa vem, a gente vai dar o caminho mais fácil, é como se fosse um pai para um filho, né? O pai não quer que o filho se machuque, ele já fala, não, filho, ó, vem por aqui porque eu tô te protegendo. Então a gente já sabe o caminho mais fácil para a pessoa não ficar dando volta e errando e errando. Então quando a gente monta e orienta, já tá o caminho, já tá assim, tudo de mão beijada para a pessoa ter o maior sucesso possível na saúde e na estética junto, né? Exato. Eu gosto muito de uma frase que é a seguinte: você só conserta aquilo que você sabe como funciona. O que isso quer dizer? Para eu consertar, por exemplo, um carro, eu precisaria estudar, entender a engenharia desse carro para de fato fazer um conserto nele. Como é algo que eu não conheço, eu não sei, o que eu faço? Eu pego e levo esse carro no mecânico. Porque o especialista, o mecânico, ele vai saber de fato como consertar. Quando a gente fala de alimentação, às vezes as pessoas elas acham que elas também sabem fazer por conta própria, ou porque a amiga, fulana, a prima XYZ, ela indicou e falou que aquela dieta ou aquele produto pela internet vai funcionar. Só que é mais ou menos você colocar a tua alimentação, a tua saúde na mão de alguém que não é especialista. É isso.
E nisso você pode ter prejuízos, né? Não só imediatos, mas também a longo prazo. A própria frustração, no sentido de tentar começar alguma coisa que não é feita para você. Então, por isso que o nutricionista, né, quando a pessoa procura nós em consultório, a gente tem realmente esse olhar individualizado, especializado, para que aquilo seja feito para ela, levando em conta tudo que a gente conversou aqui, as crenças, o passado, o presente dela, como que o corpo dela funciona, o tempo que ela vai precisar, né? Olha quanta coisa a gente falou aqui que a gente, na prática, a gente coloca tudo isso, né, dentro da consulta. Com certeza. Eu fico puto com isso, Gabriel, porque assim, a pessoa quebrou o carro. Ah, eu vou levar o carro no mecânico. Ah, isso, tem que consertar uma estrutura da casa. Um engenheiro, um arquiteto. Ah, preciso cuidar da saúde. Ah, vou ver na internet. Porra, meu, mas a coisa mais preciosa que é a sua saúde, que você tem que ir num profissional que vai te orientar, você vai procurar na internet, você tá de brincadeira. Então, assim, a pessoa tem que valorizar a saúde dela. Uma pessoa que, vou procurar, não tá se valorizando. Não tá valorizando nem a gente, nem ela. Exato. E assim, eu acho que o problema também não é só a questão de procurar na internet, porque tanto eu quanto você, a gente está ali na internet e tem pessoas capacitadas na internet. O que acontece, o problema que eu vejo, é a pessoa, ela não se dispor a querer ir mais a fundo diante de uma orientação. Ela tem orientação errada, muitas vezes, porque tem muita gente falando coisa errada, falando muita merda ali nas redes sociais hoje. Mas às vezes tem um cara legal, tem um cara que estuda, tem um cara que está nos congressos, etc. Só que aí ela consome aquele vídeo, um conteúdo, um corte... Que não é personalizado. Que não é personalizado, que foi realmente um corte, né? E ela traz aquilo ali como para ela. Como uma verdade. Como uma verdade para ela. Sem levar em conta tudo que a gente falou. E aí o que acontece? Por não ter toda essa estrutura, toda essa base no planejamento dela, na orientação dela, não vai ter, de fato, uma eficiência, né? Com certeza. Mas isso recai, né? Quando a gente pensa, é tudo uma questão comportamental mesmo. Por que às vezes as pessoas fazem isso? Porque elas não estão dispostas a pagar o preço de ir a fundo, de ir atrás, de ter o trabalho, de querer realmente se comprometer, né? E às vezes até a questão financeira, dependendo da mentalidade da pessoa, a pessoa chega na consulta com um tênis de R$2.000 e não quer gastar R$500 na consulta. Um exemplo, né? Então a pessoa fala, não vou no nutricionista porque é caro. Puta, acabou de ir na balada, tomou um monte de vodka, gastou lá no combo R$1.000 e não quer nutricionista. Então isso é a mentalidade da pessoa. Se ela não mudar o mindset, né, não adianta querer ter saúde lá pra frente, aí, puta, eu fiquei doente, mas eu sempre me cuidei. Será que cuidou? Exato. E assim, eu acho que dando uma resumida e amarrando tudo que a gente está falando aqui, quando a pessoa começa também a entender, a perceber na própria vida dela as mudanças, os benefícios que aquela nova forma de ver o alimento, de ver a atividade física, quando isso começa a ser nítido para ela, ela começa a ficar mais estimulada, ela começa a querer mais daquilo, né? Eu tenho vários pacientes que eu pergunto para eles, como que você está percebendo o teu sono? Como é que você está percebendo a tua energia vital para trabalhar? Perfeito. Como é que está teu humor? Porque peso de balança, ele é uma variável que a gente leva em conta, né? Que a pessoa acho que vai passar com a gente só para resolver isso. Exato. Só o peso da balança. E tem muito por trás. É uma coisa que a gente avalia, né? Sendo que dentro de um contexto do que é de fato saúde, ela é algo muito amplo, né? Então a gente precisa levar também esses outros parâmetros em consideração e eu trago isso para a atenção da pessoa. E quando ela começa a perceber isso, cara, aí ela voa, porque ela vira uma chave que ela fala assim, eu não quero mais voltar a sentir dor, eu não quero mais voltar a ter insônia, eu não quero mais ficar sem energia. Eu lembrei de um paciente que eu atendi uma vez, atendi a esposa dele indicou ele veio. Mas sabe, o paciente já chegou assim, ó, cara fechado, olhando para baixo, totalmente assim, né, fechado.
Beleza, eu atendi, fui desenrolando a consulta, tal. Passei tudo que ele precisava. Então, assim, ele dormia mal, tinha intestino preso, imunidade baixa, não tinha disposição durante o dia. Sabe quando vai aquele combo de coisas que você precisa arrumar? Beleza, vamos, né? Tá. Quando ele voltou no retorno depois de um mês, ele voltou sorrindo, falou, ô, doutor, outra pessoa. Aí dá um orgulho, você fala, puta, que legal, passei as coisas que ele fez, perdeu peso, mas assim, intestino melhorou, sono melhorou, disposição melhorou, imunidade é lá em cima. Você vê que ele fez certinho, seguiu e virou uma outra pessoa completamente diferente. Exato. Aí você olha e você fala, caramba, que legal, né? Exato. Passei, ele fez, consegui ajudar ele fez certinho. Aí você fica inspirado até no paciente, né? E no fim, esse paciente, ele vê que o que foi proposto para ele, aquelas pequenas mudanças, não foi algo tão difícil, não foi restritivo, né? Foi realmente ajustes que, com o passar do tempo, aquilo ali foi se somando e foi cada vez mais gerando benefícios para ele, né? Sabe, às vezes, uma conta que eu falo para o paciente fazer, né? Fala assim, ó, quantos você tem? Beleza, multiplica por 12. Essa é a quantidade de meses que você já viveu na sua vida. Aqui é um só que a gente vai fazer um novo teste, é um mês, né? Legal. Você não vai morrer fazendo um mês. Então muda esse mês, faz focado para você sentir a diferença. Exato. Né? Porque às vezes se a mudança for muito pequena, o paciente não tem tanto resultado no primeiro mês, ele desencana. O paciente precisa perder, sei lá, 10, 15 quilos. Aí vai fazer a dieta no primeiro mês, perdeu meio quilo, 1 quilo. É muito pouquinho, às vezes ele não empolga. Né? Ele precisa perder mais e falar, nossa, eu tô perdendo, né? Ele precisa ver, às vezes, o resultado materializado, né? É isso. Eu lembrei de outra coisa, teve um paciente que passou há pouco tempo comigo, aí a gente conversando na consulta, né, tal, da história dele, e ele comentou assim, que uma coisa que ele tem muita fome, ele tem muita gordura, né, tá acima do peso, 136 quilos acho que ele tava, e precisa perder gordura. Ele tem bastante massa também, então é aquela pessoa assim, que tá acima do peso, mas tem a massa, porque tem gente que é pura gordura por genética, né? E aí ele comentou comigo, ele falou assim, a gente tava fazendo o recordatório de 24 horas, e ele falou, não, depois que eu janto e escovo o dente, depois eu não como mais. E ele tinha muita compulsão durante o dia. Eu falei, caramba. Ele falou, não, acho que é porque quando eu era pequeno minha mãe falava, escova o dente e não pode comer mais nada. Então quando eu escovo o dente, eu não como mais nada, mentalmente bloqueia. Aí a gente usou isso de estratégia depois do almoço também. Então ele almoça, já escova o dente, aí isso controla a compulsão dele à tarde. Então eu usei um hábito que ele tinha que ficou da infância como uma arma secreta para ajudar nesse período de compulsão da tarde. É isso. Mas aí que entra, né, o Kaique, você estava falando aqui, eu estava lembrando que a gente disse que é o olhar do especialista, né? Exatamente. Porque a pessoa, o personagem aí, né, a pessoa principal dentro desse processo, que é o paciente, ele não consegue, às vezes, perceber algumas coisas porque ele está dentro da situação, né? Muito bom, é isso. É aquela famosa expressão que a gente fala, né? Quando o outro de fora vê a situação, ele traz uma visão diferente do que a gente está vendo. Uhum. Porque a gente está ali, né? Está ali, às vezes, com aquela... Então, ele nem conseguiu associar que isso poderia ajudá-lo, algo que ele já tem e tal, e você conseguiu fazer esse link. Então, cara, o incentivo é para realmente as pessoas confiarem no trabalho do nutricionista, do prescritor e realmente procurar aí a orientação, né? E quando acontece aquela situação, Gabriel, que, por exemplo, a pessoa está fazendo a dieta certinha, tá tendo resultado, aí ela tem uma viagem, depende dos 3, 4 dias, aí nessa viagem vai para o resort, tudo incluso, aí ganha 1 quilo, 2 quilos, aí quando ela volta, ela fala, putz, eu fui lá, ganhei um pouco de peso, aí eu falei, então dane-se, se eu já ganhei peso, vou jogar tudo pro alto, né? Acontece isso com alguns pacientes para você? Cara, já aconteceu. E o que eu falo para a pessoa nesse momento, primeiro eu trago para ela ali uma lucidez, vamos falar assim, um choque de realidade, que é o seguinte, ninguém engorda 2 quilos no final de semana. Isso é, vamos falar assim, organicamente, né, fisiologicamente meio que impossível perante o que a pessoa come. Então, para uma pessoa engordar 2 quilos no final de semana, ela tem que comer aí, sei lá, 14, 17 mil calorias. Isso. E não é o que ela come. Às vezes ela, cara,
saiu fora do que é o normal, habitual, 2 refeições, almoço, janta no dia, que ela comeu um pouco a mais. Então, se ela vê, mas tem gente que pode argumentar, não, mas o meu peso subiu na balança, ele tá 2 quilos a mais, como que eu não ganhei 2 quilos? Isso daí pode ser nada mais do que uma retenção. Pode vir um pouco de gordura junto, mas vem a retenção porque ela comeu tudo com mais sal. Exatamente. E às vezes travou o intestino, não vai no banheiro, o peso não cai também. Exatamente. Então, partindo desse princípio. E todos que eu falo isso já falaram, cara, realmente, 2, 3 dias depois voltou ao peso normal. Por quê? Porque aí o corpo, né, restabelece. Então, eu falo isso. Outra coisa que eu falo, eu sempre gosto de usar uma história, uma ilustração, que é da ilha. Se você parar para pensar em uma viagem, né, de um continente para outro, vamos pegar aqui do Brasil até a Europa. Tá. Se você sair, cair ali no mar e começar a nadar, começou a nadar, e você quiser atravessar o oceano na braçada, você não vai aguentar. Uma hora você vai padecer e você vai morrer no meio do caminho, né? Agora, se a cada 100 metros tiver uma ilha, você consegue subir, tomar um fôlego, tomar uma água de coco, fazer uma refeição ali e tal, voltar e continuar a tua viagem. Perfeito. As recaídas da vida da pessoa, dentro de um momento, um final de semana, alguma coisa que saiu fora do planejamento alimentar dela, eu falo que é para ela encarar como se fossem ilhas. Muito bom. Aonde ela sobe, ela tomou um ar ali, ela respirou e ela vai voltar a nadar. Então não foi perdido o que ela já fez. Não é um final de semana que faz ela perder o processo. É só ela voltar. Que é o que a gente fala aqui, por exemplo, normalmente a gente vai deixar a refeição livre para o final de semana para fazer. Também, né? No sentido... E eu vou te falar, não sei se você vai concordar comigo agora, já que você falou isso. A gente sabe que palavras têm poder, né? E tudo é uma questão de programação, como a gente se comunica, o que a gente fala é o que a gente transforma em interpretação, né? Eu tenho mudado, eu usava no passado também, mas eu tenho mudado essa expressão hoje, refeição livre. Porque, ao meu ver, ela traz a ideia de que a pessoa está presa. Sim. Durante Concordo. a semana. Tá certo. Então, refeição livre é porque, putz, agora eu posso sair daquela prisão, né? Então, eu gosto de colocar assim, dentro, né, de um contexto, você tem tal refeição no final de semana para você comer aquilo que você tem vontade, aquilo que você quer, né? Isso dentro do teu planejamento alimentar, dentro do cálculo. E isso se não usar a expressão refeição do lixo. Que é pior ainda. Que é pior aí, que o cara. pessoal usava. É que eu vou porque cada um vem com linguajar também, né? A gente vai pegando, né? A gente fala, dia do lixo e tal. Cara, quem que abre a lixeira de casa e começa a comer lixo, né? Então, se eu olho um lanche, um fast food como lixo, imagina como que o meu organismo, meu corpo vai entender aquilo. Isso também, né? Concordo, é verdade. Então, quer ver uma outra coisa? Eu assistindo uma aula com uma professora sobre essa parte, né, de ajudar realmente o paciente a não sair, a não desistir da dieta, é a gente tentar ajudar a pessoa dentro do consultório, é o que eu procuro fazer, de que ela está dentro daquele planejamento alimentar ou que ela está seguindo aquilo porque, de fato, ela não quer. Vou te dar um exemplo na prática. Vamos lá. A pessoa vai numa festa de aniversário, sexta-feira, trabalhou a semana inteira, tal, foi num barzinho lá, no happy hour com os amigos ou uma festa de aniversário. Cara, se ela chega e as pessoas ali estão bebendo, estão, enfim, comendo a porção ali de fritura, etc, e oferecem para ela e ela fala assim, não posso, tô de dieta, cara, é um argumento muito fácil de ser quebrado. Com certeza. Porque aí a pessoa vai falar assim, não, mas espera aí, só hoje, agora pode e tal. Então, estou de dieta é algo que ela coloca como se ela não estivesse querendo aquilo, mas que ela tá dentro de um processo que foi colocado para ela. Entendi. Agora, se ela fala assim, obrigado, tô satisfeito. Cara, ninguém vai ficar te empurrando comida se você tá falando que você tá satisfeito. Verdade. Mas tem uns chatões que ainda, né?
Tem, sempre vai ter, Mas né? não, isso aí. Mas é a pessoa realmente começar a entender de que, tanto nas palavras quanto nas atitudes, Uhum. ela tem autonomia de falar o que ela quer, o que ela não quer. Eu sinto as pessoas mais presas nessa situação quando ainda é almoço em família. Então a pessoa fala, puta, eu vou na casa da minha sogra, ela faz um monte de coisa e para agradar ela eu tenho que comer e não consigo falar não. E Exatamente. aí é a situação mais difícil. Sabe que você não vai concordar, tá? Mas eu vou falar. Porque às vezes tem um paciente que ele fala, eu quero seguir perfeito, não quero sair. Aí, às vezes, você precisa inventar até falar assim, não, é que eu tô com um problema grave. Aí, quando você fala que tem um problema grave de doença, a pessoa fala, não, então tudo bem, então não precisa comer, né? Porque, às vezes, a pessoa é tão chata que quer impor aquilo, que, assim, você fala, pô, tô de dieta. Que mané dieta, né? Agora você fala, não, eu tô com um problema grave no estômago, não posso. A pessoa, não, então tudo bem. Aí Ela vai respeita. querer cuidar e ajudar, né? Exatamente. Então, você precisa ir pelo lado macabro para a pessoa poder Precisa respeitar. fazer um terrorismozinho aí, né? Mas são as pessoas que são mais caxias, sabe? Querem seguir certinho. Porque eu já tive pacientes que, assim, o corpo funciona bem com choques. Concorda Sim. comigo? Então, na dieta, na suplementação, no treino, a gente fica dando choque para o corpo continuar respondendo. Teve uma vez um paciente, ele seguia tão certinho o plano alimentar que ele não saiu. Eu falei, ó, final de semana você pode fazer uma refeição livre, não sei como eu falei na época, tá? Você vai fazer uma refeição à parte do que você gosta, e ele não fazia. Aí chegou uma época que estava batendo 1 mês e meio, 2, o corpo dele parou de responder, porque acostumou, né? Aí eu lembro que teve uma situação, ele falou, meu, o que você falou é verdade, que aí ele falou, eu fui numa festa de aniversário, aí eu fiquei com vontade de comer bolo, acabei comendo, no dia seguinte o corpo voltou a responder. Olha só. Porque deu choque. Então, às vezes, quando a gente fala dessa refeição que vai comer alguma coisa fora, ela é boa porque ela ajuda a dar o choque, né? Vamos supor, você tá com uma dieta limpa durante a semana. Aí, final de semana, você come uma friturinha ou alguma coisa com açúcar, dá o choque e o corpo volta a responder. É. E eu acho que, assim, eu tenho comigo um conceito de que a gente tem um limite, tá? Um limite comportamental com relação àquilo que a gente consegue fazer por algum período de tempo. Da mesma forma como a gente tem mecanismos tamponantes ou funções no corpo para trazer a gente de volta para uma homeostase, para que haja função de vida, vamos falar assim. Vou dar um exemplo. A gente tem um mínimo de pressão arterial e um máximo daquilo que a nossa pressão pode chegar. Certo. A gente tem um mínimo de glicemia e um máximo de glicemia, e a gente tem que ficar naquela faixa. E o nosso corpo tem vários mecanismos que, se tiver muito alto, muito alterado, ele vai trazer para baixo. Se tiver muito baixo, ele vai subir, com hormônios, assim por diante. Ao meu ver, na questão de comportamento, a gente não é muito diferente. É uma teoria minha isso. Certo. Mas eu acho que, assim, a gente tem certas coisas que a gente consegue fazer por um período de tempo e tem outras que a gente consegue fazer por um período menor. Então, falando nessa questão que você disse aí do choque ou da... Eu coloco para o meu paciente, acho que mais ou menos o que você está falando, eu coloco para o meu paciente como um desafio. Perfeito. Às vezes o cara, eu lembro agora que tinha um paciente que ele gostava de tomar cerveja toda semana. Toda semana o cara tomava cerveja. Eu virei para ele e falei assim, vamos fazer o seguinte, eu quero que você reduza durante a semana para tanto. Perfeito. E no mês, eu quero que você fique uma semana sem tomar. Ótimo, muito bom. Aí passou o mês, ele falou assim, cara, consegui, foi fácil, tô tomando agora, nem tô tomando toda semana e tal. Mas assim, o que eu quero dizer? Se eu coloco pro cara pra ele ficar o mês inteiro sem beber, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir, porque não é a homeostase do comportamento dele, não é o habitual do comportamento dele. Mas quando eu coloco essa margem ali, esse desafio que eu faço ele se esforçar um pouquinho mais, furar a bolha, vamos falar assim. E se adequou a quantidade para ele e para o objetivo dele. Exato. Aí sim ele consegue. Então, eu acho que isso também, a pessoa sabendo disso daí, ela consegue começar a pensar, caramba, peraí, se eu gosto muito disso, se isso aqui talvez seja o meu calcanhar de Aquiles, a minha dificuldade maior com a alimentação, eu vou me desafiar a ficar uma semana, a fazer um teste assim, Y.
Então, é que a pessoa precisa ter a noção do que está acontecendo. Às vezes a pessoa não tem a noção. Exato. Porque uma vez veio um paciente e a gente sempre pergunta, e bebida alcoólica, né? Aí o paciente falou, não, não bebo muito não, só um engradado. Então, tipo, porra, é um engradado. E a pessoa, para ela, não era muito. Então, você tem que criar a consciência para entender, ó, perfeito. o tanto de caloria que tem aqui, não vai dar para você perder Que é muito peso. para mim, talvez não é muito para você, né? Exatamente. E aí, assim, tem dois perfis que eu vejo, vai resumindo. Tem aquele perfil que a pessoa fala, tá bom, vou diminuir. E tem gente que fala assim, putz, é para tomar 1, 2 latinhas, eu nem quero, pode cortar. Então, se a pessoa tá disposta a cortar, beleza. Tem aquela pessoa que ela fala assim, cara, para mim eu tenho que ser um pouco radical. Né? Ou eu corto, porque se eu ficar ali, tipo, pingando ali, não vai dar certo. Vai dar uma compulsão e ela não vai parar de tomar. E assim, se ela acha, né, que ela funciona assim, já teve essa experiência em outras áreas da vida, a gente vai tentar achar um caminho do meio para ela. É sempre essa questão de adaptar aquilo que funciona para você, né? Sim. Ajudar a alinhar expectativas que você tem e trazer isso dentro de um planejamento. Ó, vou contar outro caso extremo aí, vai. Teve um paciente que chegou para mim uma vez, ele chegou assim, na primeira consulta, ele falou, ó, há 40 anos eu tomo 4 doses de gin antes de dormir e quando eu acordo eu tomo 2 energéticos. Eu faço isso há 40 anos. Monta minha dieta aí que eu não vou mudar isso. Desse jeito, ó a bucha. Caramba. Aí o que eu fiz? Tá bom, tudo bem. Aí ao longo do tempo você vai conversando, vai mudando. Então a gente foi diminuindo a quantidade aos poucos, porque por 40 anos no hábito, Gabriel, é muito tempo. E você vai adaptando, entendeu? Pô, você tomava esse energético com açúcar, vamos tomar um sem açúcar, sem corante, diminuir a quantidade. E você vai adaptando até que você chega num ponto que você vê que a pessoa, não, eu não preciso mais disso. Ela consegue entender que você colocou outras coisas, ela tá com a disposição melhor. Perfeito. E, cara, vou te falar mais dentro desse exemplo que você trouxe. Talvez vai ter pessoas que ela, de fato, não vai deixar aquele hábito que ela tem. Esse cara aí, você conseguiu ajudar ele. Mas e se ele falasse assim, cara, não vou mudar e vou ser assim? Será que não tem ferramenta para ajudar uma pessoa dessa? Tem. Por quê? Às vezes o cara tá com uma deficiência de vitamina. Às vezes o cara não tá suplementando um ômega 3 que é essencial. Às vezes o cara tá com um aporte proteico durante o dia baixo. Então você colocar o que falta para ele, entendeu? Já ajuda a amortecer o impacto, talvez, de um mau hábito. Exatamente. Esse detalhe eu não contei, porque daí ele chegou, tinha os exames, todas as enzimas hepáticas alteradas, no fígado estava tudo alterado, né? Glicose e tal, tudo alterado, né? Então eu já comecei passando o quê? Passando protetor hepático, mas aí explicando para ele que aquilo não era uma muleta para ele continuar a beber, né? Sim. Então se ajuda de uma série de formas, porque ele estava todo estragado por dentro nos exames. Então, você vai corrigindo com uma suplementação, com uma boa alimentação, que é a base de tudo, né? Porque, por exemplo, tomando essa quantidade de álcool, imagina como tá uma microbiota dele. Sim. Que tá ligado com a cabeça. Imagina como é que era a cabeça dele. Então, você já começa a ajudar com suplementação, com alimentação, e você vê que a pessoa vai mudando. Sim. Aí ela percebe que tá mudando e percebe que não precisa mais daquilo, daquela recompensa que ele devia usar para alguma coisa, né? Exato. E eu tava pensando aqui, né, enquanto você tá falando aí, a gente estava conversando antes de entrar aqui ao ar sobre uma mentalidade de desapego, uma mentalidade de abertura para situações, etc. E eu acho que, se tem colegas nossos que estão nos ouvindo aqui, uma mensagem que eu gosto de passar para todas as pessoas, eu tenho trabalhado isso em mim muito. Você é um cara que dá para perceber isso, a gente já conversou, já te falei. Cara, a gente entender que, assim, a gente não muda ninguém. A gente só muda a gente e olhe lá. Porque a gente tem uma dificuldade grande para mudar coisas na gente própria. Com certeza. Então, a gente desapegar um pouco também desse discurso de que todo mundo tem que ser assim, de que, tipo, a pessoa ela tem que, de fato, fazer ou mudar aquilo ali. É óbvio, dentro de uma coerência com a ciência, com aquilo que a gente sabe que é a saúde, a gente vai incentivar, a gente não vai ser passivo, vamos falar assim. Mas, no fim das contas, a gente precisa dar tempo para as pessoas. Acho que é isso que eu quero dizer. A gente precisa dar tempo para as pessoas, de fato,
quererem aquela mudança, e se não quiser também a gente aceitar isso, e não trazer essa carga pra gente. Verdade. Esse peso pra gente. Putz, eu não consegui ajudar tal pessoa, não fui um bom profissional, não fui eficiente em gerar resultado para ela. Cara, cada um tem seu caminho, cada um tem seu momento, cada um tem seu processo. Verdade. Né? A gente precisa entender isso, não se cobrar tanto, não cobrar tanto do outro também. Eu vou falar uma coisa que eu tô pensando em fazer, aí até, talvez se gostar da ideia, você faça e me fale também pra gente trocar umas figurinhas. Mas deixar em aberto para alguns pacientes, antes de passar a primeira vez comigo, para quem não me conhece, fazer uma chamada, um Zoom de 5, 10 minutos para a pessoa se sentir mais confortável. Sabe? Legal. Eu pensei em fazer isso, Gabriel. Não sei se é uma Faz boa sentido. ideia ou não, porque às vezes a pessoa vem por indicação, mas ela chega e não sabe o que está fazendo lá, ela não me conhece. Então fazer essa pré-consulta, digamos assim, de 5, 10 minutos. Poxa, tudo bem, eu sou Kaique, né? O que você tem como objetivo? Se conhecer sem compromisso. Né? Exatamente. Vamos falar assim. Porque daí se ela falar, putz, eu não gostei muito do jeito dele, então tudo bem, então vai de outro profissional, né? Ótimo. E se ela gostar realmente, ela vem. Eu pensei em fazer isso. Isso que você falou é muito importante, né? Vale a pena acho que a gente destacar aqui. Toda orientação relacionada à saúde, ela tem uma base ou ela começa por identificação. Isso é fato. Eu posso ter o maior conhecimento do mundo, eu posso ter prêmio Nobel, eu posso, cara, ser lá de Harvard. Se a pessoa que me procurou, ela não se identificar comigo, ela provavelmente não vai seguir aquilo que eu estou falando. Perfeito. Por mais que eu traga todas as razões e provas para ela, né, que aquilo ali seria o melhor. Então, essa conexão é muito importante, né? Então, fica o incentivo também para as pessoas de que ao procurar um profissional, você fazer essa identificação, você parar e falar assim, deixa eu ver se essa pessoa, se ela dá match, né? Se ela tem a ver comigo em alguma coisa, se os princípios, os valores, sei lá, a visão de mundo dela, caramba, faz sentido para mim, porque isso vai ajudar demais. Exatamente. E eu tenho pacientes que a gente se identificou, foi tão legal, né, a consulta, que hoje viraram amigos. Que legal. Acho que você também deve ter. Com certeza. Viraram amigos. Por quê? Cara, é uma troca, é uma confiança, não é aquela formalidade, né? De eu estar de um lado da mesa e você estar de outro. E você vê que isso é personalidade também, porque assim, é lógico que a gente tem posturas de nutricionista, né? Só que às vezes muita postura também afasta, né? Sim. Então você tem essa maleabilidade, né? É aquela famosa frase, né? Todo mundo fala, mas acaba sendo verdade. Antes, domine todas as teorias, todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana seja apenas outra alma humana, muito né? Bom. Que é a do Carl Jung. Putz, um dia eu vou ser igual a você, porque eu gosto dessas frases assim, mas eu não tenho as frases comigo. Eu vou estudar só frases agora, o que é muito bacana. Que você conecta mais e faz a pessoa entender, né? Exato. Isso é muito bacana. E, então, assim, a gente pode dominar tudo, cara, mas a gente precisa ser humano. Antes de tudo, a gente precisa ser humano. Exatamente. Começa por aí. Não, e acho que assim, um outro ponto é que a gente aprende muito com os pacientes também, né? Então a gente está aberto, o paciente vai contar uma vivência deles e fala, pô, que legal, não sabia que era assim. Obrigado pela experiência, né? É isso aí. Pô, show de bola, cara, foi muito bacana, hein? Rendeu, hein? Rendeu, porque tem muito mais papo pra falar, né? A gente tá segurando. E você tá convidado pra vir no segundo episódio aí pra gente fazer. Tá gravado, hein? Vocês estão vendo aí, tá ao vivo esse convite. Convidado, você é brother. E, pô, muito obrigado por vir aqui, Gabriel. Legal, eu que agradeço. Experiência, o primeiro Nutri aqui no podcast. Prazer. Foi muito bacana. E já pensa no segundo tema aí. E, agora um desafio. Já que você é o rei das frases, eu quero uma frase final de desfecho pra gente falar pra galera. Pensa numa bacana. Cara, uma frase acho que relacionada a tudo que a gente conversou aqui. Eu gosto muito de pensar, que é uma frase até que todos os dias eu reflito nela, que é a seguinte. Tá. Eu li recente num livro, vou indicar até esse livro, posso? Pode, claro, por favor. O Mesmo de Sempre, do Morgan Housel. Ele foi escritor de psicologia financeira, um livro bem bacana. E nesse livro, que é o segundo livro dele, Psicologia Financeira foi o primeiro, o Mesmo de Sempre foi o segundo.
Ele fala que tudo que vale a pena vem com pedaços que você não gosta. Cara, essa frase, ela serve para tudo na vida, legal, muito para bacana. tudo que tem valor, se a gente parar para pensar, né? Uma amizade, se é uma amizade de valor, cara, vai ter alguma coisa no teu amigo que te incomoda. Entendi. O jeito que ele te fala alguma coisa, o jeito que ele age, às vezes o cara é atrapalhado, sei lá, mas é uma amizade que soma. Então, vale a pena. Show. Teu trabalho. Às vezes você tem um trabalho que, cara, te proporciona a sobrevivência, você sustenta a tua família e tal. Enfim, te proporciona várias coisas que têm valor. Mas eu tenho certeza que tem pedaços que você não gosta. Tem a groselha de um chefe, tem a groselha do que você ouve do cliente, tem aqueles dias. Relacionamento, né? Casamento, namoro, etc. Você tá com uma pessoa incrível, é a pessoa da tua vida. Mas, cara, vai ter os desafios, vai ter pedaços que você talvez não gosta. E isso vale Para alimentação, exatamente. Então, a alimentação, a mudança do estilo de vida é algo que vale a pena. Mas o que a gente precisa ser aqui realista é de que vai ter pedaços que talvez você não goste, no sentido do processo. Mas vale a pena. Então, entenda que essa construção, ela vai exigir um pouquinho aí da sua aceitação, do teu desapego, daquilo que você talvez ache que é o certo ou errado, né? Primeiro de tudo é você estar aberto. E no final das contas, você me fala se não valeu a pena. Muito bom. Obrigado, viu, Gabriel? Eu que agradeço. Valeu, obrigado por estar aqui com a gente. Ó, vou deixar todos os contatos do Gabriel aqui embaixo, tá? Quem quiser se consultar com ele, tem rede social, tem tudo. E vou deixar aqui embaixo. Galera, obrigado aí por acompanhar. Vocês do YouTube, vocês do Spotify que estão nos escutando também. E até o próximo episódio com o Gabriel também, hein? Valeu, obrigado. Valeu, Gabriel. Obrigado, pessoal.